Livro dos Começos, Gênesis, capítulo 1, versículo número 26, e assim está escrito: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ore comigo agora. Deus eterno Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, e estamos agora unidos, nos colocando em Tua presença, pedindo, Senhor, que Tu fale conosco. Abençoe, Senhor, a todos os meus irmãos que aqui estão presencialmente, e também aqueles que nos acompanham pela live, Senhor. Ó Pai, aonde chegar, ó Deus, esse conteúdo, Senhor, esta palavra, abençoe, Pai, a vida desta pessoa, em nome de Jesus Cristo eu te peço, e eu te agradeço. Muito obrigado, e todos digam amém, digam graças a Deus. Queridos, por favor, se assentem na presença do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a criação e observamos a Bíblia Sagrada na composição da descrição, nós precisamos entender como é que as coisas se deram, porque muitas pessoas, elas pensam que a criação, ela invadiu o capítulo número 2, preste atenção, mas a criação, ela termina no capítulo 1. Às vezes a gente não consegue ver isso, e a Bíblia dá claramente essa verdade. Deus fez tudo em 6 dias, e no 7º, segundo a Bíblia Sagrada, Ele descansou. E quando a gente vai observar como que Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que tudo foi terminado. Você pode pegar a sua Bíblia aí também, um pouquinho mais à frente do capítulo 1, 26, que você leu comigo, e você vai ver: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã e o dia 6º. Então quer dizer, se nós entendemos que Deus fez todas as coisas em 6 dias, a criação terminou aqui. Quem que concorda comigo? Terminou no capítulo 1. Agora, quando você entra no capítulo 2, começa dizendo que assim Deus terminou todas as coisas. Mas agora a Bíblia vai dizer como que as coisas foram formadas, como que é o processo. E aí, muita gente, por não fazer esta leitura da maneira correta, acaba tendo concepções equivocadas. A Bíblia diz então que a partir dali é Deus trabalhando de uma outra forma, de um outro jeito, porque o Senhor fez tudo até o 6º dia, inclusive o homem. Agora, a partir do capítulo 2, a Bíblia Sagrada vai falar a respeito da formação do homem. Então são 3 verbos importantes para entendermos essa dinâmica. O primeiro verbo, nós fizemos a leitura, é o verbo fazer, e é façamos. Então Deus, quando vai criar o homem, Ele reúne a Santíssima Trindade, o supremo concílio de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e diz: façamos. Então é o verbo fazer, que mostra uma vontade, mas não é uma vontade individual, é uma vontade relacional. Quando Deus vai fazer o homem, Ele faz a partir da sua vontade, mas a partir de uma plataforma
relacional. E aí a Bíblia diz que vem o segundo verbo, e criou Deus, que é logo em seguida, verso 27. Então, preste atenção. Criou Deus, não um homem, não uns homens, criou o homem. E se no sexto dia já ficou pronto, então significa que tudo já foi feito. Você está entendendo isso? Por isso você vai entender que João, ele tem a visão da eternidade, está tudo pronto. A igreja já venceu, não vai vencer, a igreja já venceu. Por isso, eu posso ter a segurança no meu coração que agora eu estou vivendo um processo, o processo da formação do caráter de Deus em cada um de nós, e cada um de nós passará por aquilo que precisa passar, para que este caráter de Deus se manifeste em nós e nos faça de fato semelhante a Ele. E aí depois vem o formar, e o formar é esse processo. Então Deus, façamos, criou Deus e formou Deus. Vai me acompanhar. Agora, como é que Deus criou o homem? Estou aqui falando da criação. A formação ainda está em andamento. Preste atenção. Por isso que Paulo diz que ele sofre o restante das aflições do corpo de Cristo, que é a igreja. É Paulo falando. Mas me acompanhe, você vai entender. Quando você ouve Deus falando, criou Deus o homem à sua imagem, a sua semelhança. Preste atenção, porque isso parece, e às vezes uma falta de compreensão num dado momento vai produzir todo uma conclusão errada. Porque o verso que nós lemos, o verso 1:26, diz que é uma imagem, é algo que se vê, mas conforme a semelhança de Deus. Não é uma imagem, meu irmão, simplesmente. É uma imagem conforme a semelhança. Eu já disse isso no domingo passado, e agora nós vamos desenvolver isso. A semelhança vem antes da imagem. Preste atenção. A semelhança vem antes da imagem. E por que isso é importante eu entender? Porque a semelhança fala do que não se vê, e a imagem fala do que se vê. A Bíblia diz que tudo que foi criado no mundo visível partiu daquilo que é invisível. Então é a semelhança que produz a imagem, é o espiritual que produz o material. E aí está a essência de todas as coisas. Aí eu vou perguntar para você, o que gera a fé? A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da... Jesus é o autor e consumador do que, igreja? Da nossa fé. Então eu pergunto e você responde. É a fé que gera a oferta, ou a oferta que gera a fé?
Vamos lá, é para pensar. O que gera? É a oferta que gera a fé, ou é a fé que gera a oferta? Não é. Você está entendendo que quando nós não entendemos as questões do princípio, nós nos atrapalhamos na nossa espiritualidade? Quem é que ofereceu primeiro? Jesus é a oferta. Quem que veio primeiro? Foi a sua fé ou foi a oferta dele? Então o que vem primeiro? Meu irmão, não foi a fé que gerou a oferta, mas a oferta que gerou a fé. Porque Jesus, Ele é o autor da nossa fé. E Ele é o autor por quê? Porque Ele ficou lá esperando, com discursos bonitos, lindos, maravilhosos. Não, a Bíblia diz que Ele se entregou. E essa oferta, essa entrega é que gerou a nossa fé. Mas sabe o que as pessoas estão querendo? As pessoas estão querendo primeiro ter fé para depois começar a ofertar. Você está entendendo por que tanta gente nunca dá nada? Vai ficar esperando a vida inteira? Porque é o movimento que eu faço que vai gerando a fé que eu preciso. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Eu não tenho que ficar esperando quando eu tiver assim, uma fé muito forte, aí eu vou ser um dizimista. Mas agora não. Por isso que a Bíblia não diz que você tem que ter fé. A Bíblia diz o seguinte: que tudo que a gente não faz por convicção, isso aí gera pecado. Agora, quando você entende o processo, e aí, irmão, você tem que tomar muito cuidado, porque se você não entende como é que as coisas funcionam, a partir da eternidade, da origem de todas as coisas, você vai pensar que, de fato, existe algum tipo de mérito a partir de mim. Não, irmão, tudo que tem, eu já falei isso na outra oportunidade, tudo que tem de bom vem de Deus. Inclusive a sua fé. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos deu uma fé igualmente preciosa. Ele nos entregou. E aí quando você começa a entender isso, você vai ver como que isso é importante, entender que é uma semelhança que gera uma fé, ou que gera uma imagem. É a semelhança da Trindade que não se vê, que gera uma imagem que se pode ver, que é o homem. Mas essa imagem não é do ser masculino, é do homem e da mulher. Relação. Por isso que depois que o Senhor criou, macho e fêmea os criou, e aí está a grande revelação de Deus no Novo Testamento, que essa verdadeira imagem não tinha a ver com Adão e Eva, tem a ver com Cristo e a igreja. Paulo escreve isso lá em Efésios. Porque o Adão e a Eva eram, na verdade, sementes biológicas, material, da onde iria proceder o processo para que Cristo se manifestasse em carne, o Filho,
a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e a partir dele gerasse a sua esposa, que é a igreja. Mas tudo é dentro de uma plataforma relacional. Então está tudo pronto. O homem já está feito. E o homem que deveria ser feito não era Adão. Por isso que a Bíblia fala do segundo Adão. O primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, é feito espírito vivificante. O primeiro Adão é alma que vive. O segundo Adão é o espírito que dá vida. O primeiro Adão é aquele que caiu no jardim do Éden. O segundo Adão é aquele que venceu na cruz do Calvário. E a partir dele, ele dá a sua vida. Expira e nos inspira. E nós fazemos parte do seu corpo a partir desse momento. Por isso, preste atenção, que se é da semelhança de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que você não consegue enxergar, é que se manifesta aquilo que se pode enxergar, a Bíblia vai dizer que nós precisamos pautar a nossa vida não por aquilo que se vê. Isso está claro na Bíblia. Eu quero até que você me acompanhe nessa leitura que está lá em 2 Coríntios 4:18. 2 Coríntios 4:18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Qual é a nossa dificuldade de viver a nossa espiritualidade? É que a maioria de nós pauta a sua vida por aquilo que é imagem e não a semelhança. Pautamos a nossa vida e decidimos as coisas em nossa vida a partir do que a gente consegue ver e não das coisas eternas. E a Bíblia vai dizer, nós não podemos ficar atentando, não podemos ficar prestando atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, e as coisas que são eternas, você não consegue ver. Você não consegue ver amor, você só consegue ver a manifestação do amor. Você não consegue ver fé, você só consegue ver a manifestação da fé. Você não consegue ver esperança, você só consegue ver a manifestação da esperança. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2,9, ele diz assim, ó: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Para que manifesteis, anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a semelhança de Deus que está em mim não tem a ver com a imagem que as pessoas veem com seus olhos, mas com aquilo que eu manifesto. Por isso, Adão não é a imagem, é Jesus. Se Adão tivesse sido a imagem, seria mais uma imagem de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus é a imagem. Vamos ler isso na Bíblia Sagrada. 2 Coríntios 4:4. Assim, ó: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a
imagem de Deus. Então a imagem que Deus criou lá na eternidade não tem a ver com Adão e não tem a ver com a Eva. A imagem que Deus criou no capítulo 1 do livro de Gênesis tem a ver com Jesus e tem a ver com você. Tem a ver com Jesus e tem que a ver com a igreja. Aí, a gente vai ler na palavra de Deus, irmãos, reforçando isso, tudo que eu falei, tudo tem a ver com Jesus, em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz, eu vou ler até o versículo 16, e depois eu vou, para a gente aproveitar o tempo, vou ler o 26, depois do versículo 16, vou começar no 13, 13, 16, Colossenses. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Agora veja o verso 26. O mistério, veja, isso é um mistério, que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, em nós, esperança da glória. Quando você consegue entender isso, qual é a ação prática? A ação prática, meu irmão, é que a partir dessa verdade, você agora não vai mais tentar fazer um esforço, não é um esforço seu para espiritualizar as coisas. Não é um esforço seu para tornar as coisas espirituais. É um esforço do seu espírito para tornar aquilo que é de Deus se manifestar na sua humanidade. Não tem a ver com o humano se esforçando para ser santo, mas um santo se esforçando para ser humano como o humano tem que ser. Porque, às vezes, irmãos, olha só, e por favor, entenda isso. A religiosidade inverteu esta verdade. A religiosidade ensina que a espiritualidade é um esforço humano de ser espiritual. Esforço meu. Estou aqui e vou me esforçar com a minha humanidade para ser espiritual. Não. É exatamente o contrário. A espiritualidade é um esforço do espírito para ser um humano. Porque o que é a semelhança que vem primeiro.
É a semelhança que dá origem à imagem. É a imagem segundo a semelhança. E porque às vezes nós não entendemos essas verdades, nós ficamos desesperados a partir da nossa carne, querendo de fato resolver as coisas no nosso braço, com os nossos esforços, mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer, irmãos, que Deus, Ele parte de uma plataforma relacional. Não é, quando Deus criou, guarda isso no seu coração, foi um acordo que a Trindade fez. Tudo tem a ver com Deus. Façamos o homem a imagem segundo a nossa semelhança. Preste atenção. Então, quando Deus fez, ele fez uma plataforma relacional. Não foi uma relação fisiológica. Não foi uma relação comercial. Deus não estabeleceu uma aliança a partir de uma necessidade. Não criou a partir de um interesse. Não foi algo instintivo, como os animais fazem em bandos. Nem intuitivo, como pessoas que se reúnem, que têm alguma coisa em comum. Quando Deus decidiu criar você, Ele não criou porque queria te amar. Ele te amou e depois te criou. Você está entendendo a diferença disso? Não. Deus não criou você e a partir da criação Ele está se esforçando para te amar. Deus te amou primeiro e depois Ele fez você, não para amar você a partir da criação. Ele já te amou antes de você ser formado. Aí, o que acontece conosco? A nossa vida espiritual, ela não tem o desfecho, não tem a força, a pujança que precisa ter, porque em nossa vida, irmãos, está tudo baseado naquilo que nós vemos. O valor que nós damos para as coisas é no aparente. O que a gente valoriza em um filho? Se ele está bem alimentado, bem vestido. Mas quem é ele? É isso? Se ele vai ter uma boa carreira, uma boa casa, se ele vai ter uma boa esposa, ou a filha um bom marido. Irmão, tudo isso é o que se vê. Mas o que é que Deus está nos ensinando? Trabalhe o que não se vê, que tudo isso vai aparecer. Trabalhe o que é eterno, trabalhe o amor, trabalhe a fidelidade, trabalhe a misericórdia, trabalhe a esperança, trabalhe o que não se vê. Mas tudo que a gente faz muitas vezes é porque eu vou correr, vou trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, porque meu filho precisa de roupa, porque ele precisa de uma escola boa, porque ele precisa de melhor sapato, porque eu preciso de um carro bom para levar ele para a escola. Irmão, para. Não é isso. Não fique preocupado com as coisas que se veem.
Se as coisas que não se veem, você está trabalhando bem. Nada vai te faltar. Porque o nosso Pai, o Pai eterno, já fez tudo, já está tudo pronto. E agora o que Ele quer trabalhar são seus conteúdos internos, é aquilo que somos dentro, não é a sua aparência. Isso tem a sua importância, mas é o menos importante, até porque um dia nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, mas tudo que a nossa vida busca é para isso. Esperança desse mundo somos nós, irmãos. Irmão, pelo amor de Deus, entenda isso. Comece a trabalhar as coisas que não se veem. Comece a trabalhar aquilo que é eterno. Comece a manifestar as virtudes de Deus, essa semelhança desse Deus amoroso, bondoso, desse Espírito tão extraordinário, deste Jesus que se entregou por nós. Nós não conseguimos vê-los, é claro que não, até porque o que Ele quer trabalhar em nós não é o que se vê, é o que não se vê. Por isso o povo de Israel ficou preocupado. Pode Deus fazer uma mesa no deserto? Por quê? Porque não estava enxergando nada. De onde vem o pão? De onde vem a água? E se nós quisermos comer carne? Ai, os alhos, ai, as cebolas do Egito, porque eles tinham visto. Eles não conseguiam enxergar essa possibilidade, mesmo diante de tantos milagres que o Senhor já tinha feito. Aí eles então, como nós temos usado o Salmo 78, 19, eles disseram: pode, será que Deus vai fazer uma mesa no deserto? Meu irmão, Deus cuida de você, Deus cuida da sua família. Cuide das coisas que são eternas, cuide desse caráter, cuide da semelhança de Deus, que a imagem vai aparecer. Cuide daquilo que não se vê, que o que se vê vai ser dado por acréscimo. E sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Cristo em nós, diz o texto que a gente leu, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em nós. O texto diz Cristo em vós, mas nós estamos aí incluídos. Cristo em nós. Às vezes, a gente fica imaginando que Deus criou e depois amou. Ele viu você assim, teu olhinho, e esse jeito que você é agora, Ele amou isso. Não. Ele amou quem você é de verdade. Ele amou quem você é de verdade. Por isso, sossegue o seu coração. Tranquilize a sua alma. Porque às vezes, irmãos, até a nossa evangelização parte da nossa ansiedade. Porque a gente quer que pessoas que a gente ama se convertam. E sabe que às vezes acontece, a gente fica ansioso. Porque a gente pensa que nós estamos mais comprometidos com a salvação dessas pessoas do que Deus. Agora eu vou te dizer uma coisa: Deus já amou essa pessoa por quem você está orando. Deus já
amou essa pessoa por quem você está tão interessado em partilhar a sua fé, mas às vezes, por que essa pessoa demora tanto para se converter? Porque Deus não ama? Não, sabe quem é que Deus está trabalhando? Na maioria das vezes é você e não ela. É você. É a sua fé. É aquilo que precisa aparecer de Deus na sua vida. Que às vezes a gente pensa que, pronto, a gente orou, a pessoa se converteu e diz, foram as minhas orações. Que devemos orar, com certeza. Mas ninguém está mais comprometido com a salvação dessa pessoa que você quer ver salva, transformada, do que o próprio Deus. E aí o que a gente tem que fazer? Trabalhar os nossos conteúdos. Senhor, eu quero que essa pessoa veja a Ti na minha vida. Eu quero que a Tua semelhança apareça na minha imagem. E aí, meu irmão, tranquilo. Deus vai fazer tudo o que precisa ser feito. Mas muitas vezes, aonde Deus está trabalhando, é muito mais em quem está evangelizando do que quem está sendo evangelizado. Por isso, eu quero que você confie no Senhor. Tranquilize seu coração. Porque Deus faz mesas aonde forem necessárias. Se for preciso fazer no deserto, Ele vai fazer. Porque Ele cuida de você, porque Ele te ama. E eu quero orar por isso, para que você tranquilize seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé agora, por favor, e vamos orar por esse motivo, por essa finalidade. Senhor Deus, Pai das luzes, Senhor, onde não há sombra e nem mudança de variação. Senhor, que grande amor é esse? Que grande amor é esse? Que nos amou primeiro. Que antes, meu Deus, de termos qualquer forma, antes de termos, meu Deus, qualquer materialidade, Tu já nos amou na eternidade. Deus, eu sei, ó Pai, que isso, ó Deus, é que faz toda a diferença quando entendemos. Isso sossega a nossa alma, porque está tudo feito, Senhor. E o que Ele quer trabalhar agora, nesse período, o trabalho que Tu está fazendo, ó Pai, em nós, não é em torno, não é fora, é em nós. Por isso que a Tua semelhança apareça na nossa imagem. Que Tu seja, como disse o apóstolo Paulo, glorificado no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim, para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque aquilo que temos de valor é o que está dentro, é o que ninguém pode roubar, é o que ninguém pode tirar. A Tua imagem, segundo a semelhança da Trindade. Oh Deus, nos ajuda, faz a Tua obra completa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.